Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, o apuramento dos factos, de forma independente e isenta, que este relatório nos trouxe, é o primeiro ato de justiça que começa finalmente a ser feita às famílias das vítimas desta tragédia ímpar. É certo que não é a reparação em que, a nosso ver, o Estado está em dívida para com elas, mas é um enorme contributo para a verdade e o esclarecimento que, inexplicavelmente, lhes tem sido sonegado. As pessoas e as comunidades que tão duramente sofreram com o inimaginável que naquele dia se passou, têm o incontornável direito a ser esclarecidas e a conhecer a verdade dos factos que terrivelmente e de uma forma irremediável para sempre alteraram as suas vidas. Pelo seu detalhe, isenção e profundidade, o trabalho levado a cabo pela Comissão Independente é seguramente uma luz de esperança. Esperança que contrasta em absoluto com o triste, revoltante e indecoroso espetáculo que foi o mútuo apontar de dedo e passa-culpas em que se enliaram entidades e agentes públicos envolvidos e a que o país, atónito, assistiu nas semanas que se seguiram àquela calamidade. Conhecido este relatório, o tempo da lei da rolha, do silenciamento da indignação, do sacudir a água do capote, esgotou-se. Não há mais espaço para adiar ou fugir à assunção de responsabilidades, que são evidentes, e para delas ter a hombridade de extrair as devidas consequências. Sem mais desculpas, esse é um imperativo e uma obrigação, que mais não podem ser adiados pelo Estado. Estado que, através dos seus agentes, autoridades públicas e dos seus responsáveis, falhou, não esteve à altura das suas obrigações para com os cidadãos. E falhou, diz-nos este relatório, não num pormenor ou por um azar do acaso. Não, Senhora Ministra e Senhores Deputados, foram as escolhas, as opções, o seu desrespeito por boas práticas e normas consolidadas, o seu desnorte, a sua falta de liderança, quando ela era mais precisa, que potenciaram a catástrofe que se abateu e vitimou aquelas pessoas e as suas comunidades. Tudo isso está aqui, cruamente relatado e documentado no relatório da Comissão Independente. Relatório cuja leitura, em alguns dos seus trechos, nos fazem dolorosamente reviver um perfeito filme de terror. Aquilo que agora nos deve mobilizar, sem reservas, é humildade na assunção de responsabilidades, sejam operacionais, de comando, sejam políticas, e solidariedade efetiva na reparação que é devida às vítimas. Cabe ao Sr. Primeiro-Ministro, enquanto último responsável, determinar a extensão e as necessárias consequências dessas responsabilidades. Como lhe cabe um há meses já devido e agora incontornável pedido de desculpas em nome do Estado a todos a quem ele falhou. Mas está no âmbito das competências dessa Assembleia legislar para que a reparação devida comece a ser uma realidade para as vítimas. Por calculismo ou por falta de visão, já se perderam mais de 3 meses. Não é eticamente aceitável continuar a empurrar o processo indenizatório com a barriga. Principalmente não depois de conhecido este relatório e a clareza da sua responsabilização à atuação dos agentes do Estado. Vamos, por isso,
requerer a avocação a plenário da votação dos artigos que, antes deste claro apontar de responsabilidades às autoridades públicas, a maioria entendeu rejeitar em comissão. É um emendar de mão, que será uma primeira consequência política que este relatório e o seu conteúdo tornaram imperativa. Temos de saber assumi-la como uma obrigação do Estado, que não pode, senão, agir como uma pessoa de bem. Muito obrigado, Sr. Deputado.